Todo início de ano na Fórmula 1 tem aqueles pilotos que chegam com a vida mais tranquila, com o contrato renovado e com seu futuro garantido não só na equipe em que ele está, como também na própria categoria. Porém, existem aqueles pilotos que não só estão com seus contratos expirando, como também precisam mostrar um pouquinho mais do que eles já vêm demonstrando na pista. Isso se chama pressão. Tem alguns pilotos nesse grid de 2026 que estão sim bem pressionados e esse é o tema do vídeo de hoje. Eu estou falando de Ocon, eu estou falando de Hamilton, eu estou falando de Russell, eu estou falando de Norris, estou falando de alguns pilotos que vão precisar mostrar na pista muito mais do que eles fizeram em 2025, porque os resultados na tabela, digamos que acabam jogando contra eles. Senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês já estão acostumados aqui neste canal, tem sempre esse tipo de vídeo todo início de ano, vocês já estão acostumadíssimos, e esse é o vídeo de hoje. Não esqueça de clicar no like se você quiser que esse vídeo chegue a mais pessoas e já se inscreva no canal se você for novo por aqui, tá? Eu sou o F, esse aqui é o canal F, o lugar em que eu falo de Fórmula 1 todos os dias com vocês. E é o seguinte, eu já vou começar com o primeiro. Esse primeiro é só pra gente realmente tirar da frente logo, que é o próprio Lando Norris. Estamos falando de um piloto que é o atual campeão, e goste você ou não, ele é o atual campeão da Fórmula 1 e não tem mais o que possa ser feito em relação a isso. Ele é o cara que passou a temporada de 2025 inteira sendo chamado de piloto favorecido pela equipe, que a equipe queria que o Lando ganhasse, que ficava triste com o Piastri, mas bem, é o atual campeão. E automaticamente, além do 1 que ele coloca no carro, ele também coloca um alvo nas costas. A partir de agora, todo mundo vai ver o Lando Norris como o piloto que tem que defender o seu título mundial. E embora o carro da Mercedes, ou melhor, embora o carro da McLaren não seja apontado como favoritaço, é sim um carro que é forte e apontado por muitos, um carro que estava se escondendo durante toda a pré-temporada. Se o Lando tiver um carro de fato para brigar por título, ele vai ser o piloto mais pressionado na ocasião. Eu até coloquei aqui que o Piastri também iria como piloto pressionado, porque ele saiu muito queimado na temporada passada. Todo mundo viu que ele não só saiu como o posto de segundo piloto na equipe, como saiu como quase escudeiro do Norris, e também saiu como piloto pipoqueiro, porque ele tinha uma distância muito grande no campeonato e simplesmente largou, bateu o carro 2 vezes, bateu no Azerbaijão, bateu no Brasil na sprint e perdeu pontos importantíssimos que poderiam ser bem úteis, não só para brigar pelo título, como também pelo vice-campeonato que ele também perdeu, né? Não só ele, né? O Norris quase perdeu o título por 2 pontos, é verdade, mas desses dois aqui eu colocaria o Lando como o piloto mais pressionado, porque no caso do Piastri, embora ele tenha que mostrar 2 vezes mais do que ele fez em relação à temporada passada se o carro for bom, ele acaba correndo um pouquinho mais por fora, porque ele não tem aquela estrelinha de atual campeão do mundo. Eu acho que é mais ou menos por aí. Ou o contrário, né? Vai de você, comenta aqui embaixo. Eu vou falar de uma dupla de pilotos aqui que vocês vão dizer, ué, Fernando, mas eles já mostraram tudo que tinham na Fórmula 1, por que eles estão pressionados de novo? Mas vocês vão me entender. Valtteri Bottas e Sérgio Pérez. Estamos falando de uma dupla extremamente experiente, eu sei, que já viveu de tudo na Fórmula 1, desde briga pelo título até perda de título, já pilotou equipes medianas, já pilotou carros ruins, mas em 2026 eles têm um objetivo em comum: sobreviver na categoria. A partir do momento que uma equipe novata pega pilotos experientes, é porque ela sabe que aqueles pilotos vão contribuir o máximo, óbvio, do que eles sabem para a equipe. Porém, ela também sabe que eles não vão ficar muito tempo por lá. Então acaba sendo uma jogada bem mais interessante para elas. E é o caso da Cadillac. Uma equipe que está chegando agora e pegou Sérgio Pérez e Valtteri Bottas para essa missão. E no caso deles, vai ser um duelo, além de um duelo para saber quem que vai ser o melhor segundo piloto da história, mais ou menos por aí, o vencedor disso acaba se colocando numa posição muito privilegiada para continuar na categoria no ano que vem, já que a própria Cadillac /GM /Andretti está treinando o Colton Herta lá na Fórmula 2 e assim que ele conseguir a superlicença, tudo indica que ele vai assumir um carro na equipe de cima. Entre outras palavras, alguém vai ter que sair. Será que vai ser o Bottas? Será que vai ser o Pérez? A gente só vai descobrir no final de 2025. Mas agora, mesmo com o carro não entregando quase nada que a gente imagina que ele vai brigar por pontos e tal, o melhor desses vai tender a ficar, o melhor desses tende a ficar, e o segundo tende a sair para o lugar do Colton Herta. Então a pressão está assim no ombro deles. Lewis Hamilton.
Aí é por motivos óbvios, né? Todo mundo viu 2025, foi o ano em que o Hamilton terminou sem pódios, enquanto o Leclerc, com o mesmo carro que ele, teve 7 no total. Leclerc ganhou na pontuação do Hamilton, ganhou em classificação para o Hamilton. Leclerc é um ótimo classificador, não é nenhuma novidade para ninguém. A questão mesmo foi o Hamilton ter ficado tão abaixo. Tudo bem que o regulamento não favorece a pilotagem dele, tudo bem que o Hamilton não estava feliz pilotando os carros do efeito solo, a gente sabe disso. Mas ele acabou que perdeu, eu vou usar uma expressão que vocês conhecem muito bem, Hamilton perdeu um pouco de aura em 2025, que ele vai ter que recuperar agora. Principalmente com o novo regulamento, em que os carros agora vão ter o assoalho plano, em que, em teoria, favorece o estilo de pilotagem do Hamilton, que ele deixa para frear mais dentro da curva e depois sai de modo mais afiado. Da mesma forma que eu falei que o Lando vai ter uma pressão por ser o atual campeão, o Hamilton também vai ter a pressão de estar pilotando na Ferrari, vai ter a pressão de ser o heptacampeão, de ser o maior piloto em números da história, e principalmente pelo regulamento, dessa vez, acabar com a desculpa do regulamento anterior. Além de que o motor da Ferrari parece que é bom. Então ele não só vai ter a missão de lutar cada vez mais na frente, claro que o carro vai precisar permitir, mas ele vai ter a missão de lutar cada vez mais na frente, como também vai ter a missão interna de vencer o Leclerc. Coisa que vai ser bem difícil para ele, porque se a Ferrari tiver um bom carro, Leclerc não vai ser um adversário fácil para ele não. Tem capacidade? Tem capacidade. Óbvio, é o Hamilton, é heptacampeão, mas não vai ser fácil. Esteban Ocon. Sair de Hamilton para Esteban Ocon. Vocês vão me entender. Para quem acompanhou em 2025 no canal, sabe muito bem que aqui existia uma pequena piada que era: o Ocon vai classificar atrás do Berman e vai terminar na frente dele. Infelizmente, para mim, durante a metade da temporada, essa piada acabou, basicamente. Porque o Berman venceu o Ocon nas classificações e venceu também na área de pontos. 41 contra 38. Só que, embora a pontuação tenha sido bem próxima, ficou muito feio pro Ocon. E o contrato dele vai se encerrar agora em 2026. Bem como o Hamilton também, mas é mais fácil o Hamilton ficar na Fórmula 1 do que o Ocon arrumar uma outra vaga se ele for ter uma temporada tão parecida quanto. Ou pelo menos ele tiver uma metade de temporada tão parecida quanto. A gente sabe que as equipes tendem a pegar as decisões de próximos pilotos justamente no meio do ano. E ainda tem a pressão da Toyota, que está cada vez mais dentro da Haas e pode acabar interferindo sim na escolha de pilotos, não só pegando um dela, como também de uma outra escola de pilotos. No caso do Ocon é o seguinte: ele teve oportunidade na Renault, teve oportunidade na Alpine, que é a mesma coisa basicamente, e agora está na Haas. Ele foi mandado embora pela Alpine e na Haas está tomando tempo, está tomando ponto do Oliver Berman, que é o piloto novato. Não ficou bonito pro Ocon na temporada passada. Então nessa, ou ele mostra que ele de fato é um piloto muito mais experiente que o Berman e resolve dar o troco no piloto inglês, que é da academia da Ferrari, ou a chance dele sair da Fórmula 1 cresce à medida que a temporada vai avançando. Ou seja, pressão nele. E o último dessa lista, George Russell. Por que ele está tão pressionado? E aí eu te digo, porque ele tem o melhor carro do grid. E não só por isso. O companheiro ao lado dele parece que é o novo favorito da equipe. O contrato do Russell, bem como o contrato do Antonelli, vai se encerrar em 2026. Óbvio que deve ter cláusula de renovação automática, caso o resultado da pista mostre essa necessidade. Deve ter contrato de meta e por aí vai. Claro, essas coisas existem na Fórmula 1. Porém, existe sempre a sombra do holandês da Red Bull. E se o carro da Red Bull não for tão vitorioso assim, a chance dele pular do barco e ir para a Mercedes cresce cada vez mais. E a jogar que a Mercedes agora já vê o Antonelli como queridinho e não mais o George Russell, ele tem aquela missão de ou ele vence o Antonelli e fica na equipe, ou ele perde para o Antonelli e vai ter que arrumar um lugar em outro time. Mesmo tendo o melhor carro e mesmo brigando pelo título, igualmente como o Antonelli, caso isso venha a acontecer. E até digo, tá? Se o Antonelli vencer as primeiras corridas com esse carro da Mercedes, se prepare, porque o George Russell vai ter que correr 2 vezes para ficar nesse time, caso a Mercedes venha a fechar com o Max Verstappen. Bem como o Ocon, a briga do Russell é pela sobrevivência, mas em vez de ser na categoria, é na equipe. Porque, óbvio, sabemos que as outras equipes do grid não vão deixar o George Russell passar. Eu tô falando de Red Bull, eu tô falando de Aston Martin, eu tô falando de Alpine, eu tô falando de Haas. Nenhuma equipe vai olhar pro Russell e falar: não queremos porque você perdeu pro Antonelli. Nada disso. Mas o caso dele é esse. É ficar com o melhor maquinário e sobreviver com ele até o final do contrato
assim, claro, que ele conseguir renovar ou não. E bem, senhores, depois dessa poesia no final desse vídeo, eu quero saber suas opiniões. Qual que é o piloto mais pressionado do grid hoje? Comenta aqui embaixo. Se gostou do vídeo, não esqueça de clicar no like e de se inscrever no canal para ver mais vídeos meus. E eu te vejo no próximo para falar de... Adivinha? Fórmula 1. Até mais.